Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Direta Sem Café. Hoje vamos falar sobre um tema que tem particularmente crescido com o crescimento das redes sociais e que tem tido um grande impacto na sociedade a nível de tratamentos, de dietas e de curas milagrosas que podem ser decifradas como informações falsas e que podem trazer grandes riscos à nossa saúde. Para debatermos este assunto das fake news na área da saúde, convidámos a professora Cíntia Pega a estar aqui na nossa presença. Obrigada por ter aceito o convite, professora. Pode apresentar-se aos nossos espectadores e ouvintes para conhecermos um bocadinho do seu percurso. Claro que sim, obrigada. Em primeiro lugar, boa tarde, Rita. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui hoje a conversar um bocadinho consigo. O meu nome é Cíntia Pega, sou diretora da Licenciatura em Ciências da Nutrição da Universidade de Lusófona e sou, como costumo apresentar, nutricionista por paixão e por formação. Professora, para começarmos este assunto, portanto, de que forma é que as fake news podem ser identificáveis hoje em dia e atualmente nesta área? Eu diria que nesta área e em várias áreas, né, elas são muito difíceis de serem identificadas pela forma como nos são comunicadas e muitas vezes com a confiança que nos são comunicadas. Temos a questão pela própria dinâmica das próprias redes sociais e a informação de forma tão imediata que nos chega, de uma forma tão rápida, e a forma como isso também se viraliza e se divulga de forma também tão instantânea. E muitas vezes uma mentira contada muitas vezes pode tornar-se verdade, não é? Um ditado que se costuma dizer, e aqui nas redes sociais é muito difícil controlar essa divulgação e a forma como nos chega. Cabe-nos, eu diria, a nós, enquanto consumidores, enquanto utilizadores, neste caso estamos a falar muito nas redes sociais, mas cabe-nos a nós então termos esse pensamento crítico, sobretudo dessa análise da informação que nos chega e sermos um bocadinho gostarmos de duvidar por natureza, né? E de não acreditarmos nas coisas e na informação que nos chega sempre de forma muito imediata, como eu costumo dizer. Tão simples, não é? Há que desconfiar. Simples, há que desconfiar, sobretudo quando estamos a falar em questões de ciência e sobretudo de saúde. E aí sim, sermos desconfiados por natureza. Aí tem que ser uma questão de sermos e fazermos um double check, confirmarmos, termos aquilo que antigamente se chamava uma segunda opinião, não é? E de confirmarmos. Mas é sobretudo muito importante, eu diria, que temos que nos focar na fonte de informação, de onde é que essa informação nos está a chegar. Não é só porque isso foi um retweet várias vezes ou foi partilhado várias vezes em determinada rede social, irmos à fonte de informação, de onde é que ela vem, quem é essa pessoa que nos comunica e por que motivos é que o está a comunicar. Exatamente. E falando aqui de redes sociais, qual é o papel dos influenciadores digitais na propagação dessas mesmas informações? Como eu dizia, e falávamos um bocadinho, Rita, antes do início da gravação deste podcast, eu não acredito que eu gosto mais de lhes chamar criadores de conteúdo digital, quase mais do que influenciadores, mas estes criadores de conteúdo têm uma determinada função e são um veículo que não acredito que seja muito diferente daquele veículo que era antigamente da divulgação de informação ou de publicidade ou de marketing, então consideraríamos aqueles mídia mais major e convencionais, não é? Não acredito que seja muito diferente disso, mas têm esse papel de serem os porta-vozes da informação e aí devem atuar com essa responsabilidade. Todos os criadores de conteúdo, e aí parte-lhes também perceber se têm conhecimento na área para fazerem essa informação e para passarem essa informação, de onde é que adquiriram essa informação, se é que a têm, e com que objetivo. E se for um objetivo publicitário, então que isso seja claro, logo muito claro para as pessoas, para o consumidor, mas se não, se for só de identificação, de comunicação, de informação, então saber se têm essa informação, mas eu não acredito também que estes criadores de conteúdo tenham um papel somente negativo, também não acho que têm, acho que têm feito um papel também muito positivo, por exemplo, num estilo de vida mais ativo, num estilo de vida mais saudável, no facto de querermos e de nos indicarem que devemos ser e comer de uma forma mais saudável, com mais saladas, com mais, seja aquilo que for, não é? E acho que também podem ter, e acho que tiveram também de alguma forma esse papel muito, muito positivo também nessa claro forma. Que sim.
E se nos pudesse, portanto, dado esta situação, identificar 3 exemplos das mais recentes fake news que tiveram assim uma reação mediática assim nas redes sociais. Não sei se as saberia identificar de alguma forma e mais ainda não sei se as quereria identificar para de alguma forma dar-lhes mais importância do que aquilo que elas têm e voltar a chamar aqui um bocadinho esse assunto. Mas andam sempre muito à volta. A nutrição é um mundo muito, muito curioso, porque nós alimentamos-nos desde o início da nossa história. E faz com que seja algo muito comum e muito do nosso dia-a-dia e, portanto, faz com que as pessoas achem que toda a gente sabe sobre nutrição, alimentação, dietética. E então até a vizinha do terceiro consegue e sabe, deu-me uma dica e ensinou-me. Então, e depois é muito engraçado assistir como acaba por ser muito cíclico tudo o que anda à volta da nutrição, acaba sempre por ser muitas vezes da restrição de um determinado alimento ou um grupo de alimentos. Depois, como falava um bocadinho ao início da contextualização, milagrosos, sejam eles suplementos, sejam eles regimes alimentares milagrosos, sobretudo associado ao emagrecimento, muitas vezes é o que se pretende. No mundo de aparências hoje em dia com as redes sociais e tudo mais. E isso leva-nos exatamente a esse ponto, que é nós vivemos num mundo do imediato e as redes sociais não deixam de ser um reflexo disso mesmo. Nós queremos algo rápido, já, e sobretudo sem muito esforço. E aí está o perigo, que é tudo o que é relacionado com a alimentação, com a nutrição, com exercício físico, é tudo de estilo de vida, estamos a falar de mudanças ou de alterações comportamentais. E essas alterações nunca serão imediatas e nunca serão assim tão rápidas, é preciso sermos conscientes de porquê que as estamos a fazer e fazê-las sempre, obviamente, em base à evidência científica e portanto, anda tudo muito à volta disto. Anda sempre um bocadinho aqui da atribuição de propriedades quase terapêuticas, até de cura, muitas vezes, a um alimento ou um grupo de alimentos. Isso também é sempre muito perigoso. E vamos sempre bater numa mesma tecla, que é a falta de evidência científica de muitas destas, sejam elas terapias alternativas, sejam estes suplementos milagrosos, sejam estes regimes alimentares milagrosos, imediatos e de grande restrição, e vamos sempre bater ao mesmo, que é a evidência científica. E aí nós temos também um papel importante, não só não é justo colocar esse peso sempre nos criadores de conteúdo digital, mas nós enquanto profissionais de saúde, e aqui falo por mim enquanto nutricionista e em todos os meus colegas, a presença que nós também temos que ter nessas mesmas redes sociais. E acredito aí tem sido feito um trabalho excelente também pelos meus colegas de presença em redes, nas diferentes redes, porque também, como eu dizia ao princípio, elas são diferentes, são muitas, têm conteúdos diferentes e forma de comunicar diferente. É diferente estarmos aqui numa conversa e as pessoas poderem ouvir-nos a simplesmente um post de Instagram, que tem que ser algo muito mais direto, concreto, muito curto, até um tweet ou um vídeo, um podcast de que de repente podemos estar a falar 1 hora sobre dieta mediterrânica ou sobre padrões alimentares ou sobre um determinado mito alimentar. E aí nós temos feito um trabalho muito, muito, muito importante também da presença. Cada vez existem mais nutricionistas nas redes sociais e isso tem sido muito bom de se assistir, não só também nutricionistas, mas também de outros profissionais de saúde, desde médicos, psicólogos, têm feito um trabalho extraordinário também de presença em redes sociais, precisamente para tentar equilibrar e a partir daqui as pessoas poderem também perceber estas fontes de informação. E é preciso sempre, obviamente, que seja efetivamente nutricionista, membro efetivo da Ordem dos Nutricionistas. Até a própria Ordem dos Nutricionistas tem, através do seu Conselho Jurisdicional, algumas dicas rápidas, num textozinho muito curto, mas muito interessante, sobre a presença do nutricionista nas redes sociais e o que é que deve cumprir. E deve cumprir precisamente isto, que está muito relacionado com o nosso próprio código deontológico, que é a veracidade e a evidência científica. E aí passa pela nossa literacia, de um lado o nutricionista ou o profissional de saúde saber interpretar a ciência que nos chega, e nem sempre é fácil, porque a ciência chega-nos de todo lado, vivemos numa era de muita informação, não é só de criação de conteúdo, não é só digital, mas nós em ciência também, somos bombardeados constantemente com novos estudos, é preciso saber analisá-los. E selecionar aquilo que deve ser então. Selecionar e ter um olho crítico
que é isso que nós tentamos muito fazer também aqui na nossa licenciatura e na nossa escola, que é ter os nossos alunos terem este olho crítico para, lá está, precisamente serem profissionais mais atentos e mais críticos da informação que nos vai chegando, porque aí sim nós temos este papel muito essencial, que é esta tradução, não é, da ciência pura e dura para o público geral, que obviamente não tem que saber interpretar, nem tem que saber entender a ciência e os gráficos e todos os estudos que nos vão chegando, mas nós podemos ter esse papel de tradução destes resultados, o que é que estes resultados chegam, e de simplificar. E adaptá-lo ao público. E isso é completamente essencial, porque é mais informação que chega, mas é informação fidedigna, ou pelo menos informação onde nós explicamos que este estudo, ok, isto foi feito, é evidência, mas este estudo foi feito e tem as suas limitações, já fosse pela sua amostra, já fosse porque a intervenção não estava bem planeada, já seja porque os resultados não são efetivamente aqueles que se estão a tentar comunicar. E isto é muito importante para as pessoas perceberem, não é só chegarmos e termos, por exemplo, um exemplo que eu costumo dar sempre muito nas minhas aulas, que é, de repente, há um estudo que diz que a cerveja faz crescer o cabelo. Não é só isto, não é só isto que interessa, não é? Obviamente é preciso ir analisar e depois perceber que, efetivamente, talvez não seja exatamente assim, não é? E aqui há estas duas vertentes da presença em redes, que são estes criadores de conteúdo que podem não ter formação em área de ciências da saúde, neste caso em área de ciências de nutrição, mas nós que efetivamente as temos, e tentarmos chegar aqui a um ponto onde a informação que transmitimos, então, ela é válida e científica e perceptível pelos consumidores e pelos utilizadores destas plataformas. Uma pessoa que se comprometa, então, professora, só com essa informação via online, que não seja transmitida mesmo por profissionais qualificados, que riscos é que pode trazer à saúde? Aqui estão muito associados ao que dizíamos, a estes mitos, não é? Quando fazemos uma restrição de um alimento ou de um grupo de alimentos, isto pode nos levar, obviamente, a desequilíbrios nutricionais, não é? Estes regimes de emagrecimento muito rápidos ou com estes quase objetivos milagrosos pode nos levar também precisamente a estes déficits, estas deficiências nutricionais, que enquanto nós se calhar somos muito jovens, de uma forma imediata pode não nos trazer consequências, mas pode vir a trazer consequências futuramente, a médio, longo prazo, e algumas delas até a curto prazo, de uma forma muito imediata. Depois também temos outros dois pontos onde eu acho que é essencial não perdermos esse foco, que tem a ver sobretudo com tudo o que são perturbações do comportamento alimentar, e essa pressão que também vimos muitas vezes através das redes sociais, de fisicamente devemos ser ou cumprir com determinados standards, e a pressão que isso pode colocar, sobretudo tendo em consideração que os utilizadores das redes sociais começam a ser cada vez mais jovens e começam a estar expostos cada vez mais cedo a esses objetivos ou esse standard físico, e aqui também, obviamente, as mulheres têm sofrido muito essa pressão ao longo dos anos, mas eu também acredito que os homens também o sofrem, e portanto também sofrem com um certo corpo ideal de alguma forma, e portanto temos de ter muito em consideração os diferentes de todo o espectro de perturbações do comportamento alimentar e destes distúrbios alimentares, que são muito importantes e depois nos vão ligar à saúde mental e ao nosso bem-estar geral, e isso também é muito importante. E um terceiro ponto que tem a ver muitas vezes com, lá está, estes milagrosos, sejam eles suplementos, terapias, seja o que for, que depois nos podem levar a não procurar ajuda médica especializada a tempo e podermos de alguma forma ter um efeito prejudicial de patologias ou doenças que já possam existir previamente. O não procurar ajuda porque tem aqui algo mais natural que me pode ajudar, ou alguém que me pode ajudar, ou eu fazendo isto não preciso de procurar ajuda médica ou ajuda nutricional ou ajuda psicológica ou ajuda de qualquer outro profissional credenciado para o efeito. E para mim são, assim, em geral, são estes três pontos. Já apontamos aqui pontos positivos, não é? Como negativos, como em tudo, faz parte. Mas uma mensagem que gostaria agora, assim, mesmo precisamente, transmitir para os nossos ouvintes ou espectadores. Sobre as redes sociais, é que elas são positivas, permitem-nos estar informados, temos que saber de onde vem essa informação. E aqui é esta questão. Idealmente,
termos um interesse sobre alimentação, nutrição, dietética, então seguirmos profissionais da área, que já, como eu disse, já existem muitos. Depois procurar não só informações imediatas, mas também, lá está, ouvir certos podcasts que também já existem, nutricionistas que os vão tendo de uma forma também muito positiva, e depois fugirmos da típica rede social mais óbvia, mas também, por exemplo, temos muitos professores universitários, temos pessoas com muita trajetória, com um percurso académico, profissional, científico muito sólido, por exemplo, em redes como LinkedIn, redes mais profissionais, onde estão constantemente a criar textos, onde conseguimos, de alguma forma, poder interagir com eles, depois outros artigos em outros mídias como revistas, jornais, por exemplo, mas ir sobretudo a esses profissionais. O que é que os nutricionistas, neste caso, se falar da nutrição, o que é que andamos a pensar sobre um determinado assunto, não é? E podermos conversar com eles mesmos, e quando queremos alguma alteração, alguma mudança do nosso comportamento física relacionada com um padrão alimentar, então procurarmos essa ajuda e procurarmos no contacto pessoal, que hoje em dia já quase nem tem que ser físico, porque também já existem nutricionistas e outros profissionais de saúde com consultas remotas, em formato remoto. Todo, um dos pontos positivos que talvez a pandemia nos tenha trazido foi isto, não é? Esta aproximação e esta normalização do que é o remoto, e dessa forma podemos também estar em contacto e até podermos consultar um nutricionista. Não tem que ser só quando eu quero um determinado regime ou com... Não, eu posso consultar um nutricionista para questões relacionadas com a educação nutricional. Não é? E tenho dúvidas sobre um determinado padrão alimentar que eu agora queria seguir, ou eu quero retirar este determinado grupo de alimentos ou este alimento da minha alimentação, que consequências é que isto me pode trazer? E procurar os profissionais, sempre que eu digo procurar os profissionais da área. É importante. Sejam eles da nutrição ou de qualquer outra área. E isso é muito importante. Claro. Professora, muito obrigada pela conversa. Obrigada por ter aceito o convite. Obrigada, Rita. Quanto assim, podem encontrar os outros episódios do nosso podcast através do site da Universidade, do Spotify e do YouTube. E não se esqueça de, antes de acreditar em qualquer informação, procure um profissional qualificado quando se trata da sua saúde. Até ao próximo episódio.